Olá, queridos, paz e sou Jesus para todos. Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 19. O Salmo 19, que é um Salmo de Davi também, ele vai tratar da excelência da criação e da palavra de Deus. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da sabedoria guarda o seu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluias, né? Glória a Deus. O salmista, ele está, com esse texto aqui, ele está falando da excelência da criação, da grandeza da criação e os efeitos da palavra na nossa vida. Do verso 1 ao 6, ele diz assim, olha, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Quando ele cita esses 6 primeiros versos, ele está falando das obras, que as obras falam, né? A obra de Deus, ela fala, ela é tão perfeita, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, que não precisa falar nada, você não precisa nem falar da palavra, você não precisa anunciar a palavra, a própria natureza, a própria criatura de Deus, a própria obra-prima de Deus, ela fala de Deus, ela expressa a grandeza de Deus. Ele fala que assim, ele dá a entender que a visão que contemplamos do universo é uma revelação natural da grandeza e do poder de Deus. O que vemos é algo tão extraordinário que ninguém poderia dizer no dia do juízo final que não sabia da existência de Deus. Interessante, né? Maravilhoso isso. Então, amados, olha, o Senhor, ele tem inúmeros atributos invisíveis, mas ele deixou de modo visível e incontestável grandes obras para que as pessoas vejam quem ele é. Que sabedoria espetacular, né? O Todo-Poderoso, logo no início da criação, ele fez um pregador natural de sua grandeza que trabalha em todos os tempos e para todos os povos na terra. Não precisa ninguém falar nada. O firmamento, a natureza, tudo fala da existência de Deus. É difícil, a gente olhar para a natureza, olhar para toda a criação e não ver
a grandeza de Deus, né? Eu fico olhando quando eu vou aqui para Funilândia, por exemplo, ali depois dos eucaliptos ali tem uma baixada, né? A gente vê uma baixada assim, ó. E toda vez que eu olho aquela baixada ali, quando eu vou para lá durante o dia, eu lembro daquele texto de Gênesis que diz que Deus fez subir a porção terra, né? A terra era feita só de água e ele fez subir a porção terra. Então mostra claro que o fundo do mar, a gente olhando para aquela planície ali, o fundo do mar, eu acho aquilo tremendo. Não tem uma vez que eu passo ali que eu não me lembro que eu não me lembro desse texto, que eu não me lembro dessa passagem, né? Que realmente, olhando para a terra, você vê a palavra de Deus. Então, queridos, olha, o próprio céu, ele é testemunha, ele evangeliza e ele atesta silenciosamente a majestade divina, né? Que nós possamos, né, em nossas adversidades, contemplar e crer na grandeza de Deus, para que, como suas testemunhas, possamos testificar dos seus feitos, né? Que Deus nos dê visão, que Ele nos dê entendimento, discernimento, sabedoria, para olhar em toda a natureza e ver a presença de Deus, sentir a presença de Deus na natureza, porque ela fala. No verso do 7 ao 9, ele diz assim, olha, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Ele está falando de uma lei perfeita, né? Além da natureza falar, dos céus falar, né, de toda a sua criação falar, ele agora está falando da sua palavra, né, a Bíblia, ele está falando da sua palavra. E a palavra de Deus, querido, ela tem vários sinônimos, porém, cada um ressalta seus atributos e mostra que só ela é capaz de direcionar, libertar, restaurar e conduzir o ser humano àquilo que Deus projetou para ele. Quem reconhece o valor da palavra e segue os seus conselhos recebe uma sabedoria que não diz respeito a conhecimentos e habilidades, mas a verdades encobertas e reveladas apenas aos que obedecem à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é linda, né, querido? A palavra de Deus é perfeita. Lá em Hebreus, no capítulo 4, e o verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele fala que, né, ele deixa entender para nós que a palavra do Senhor, ela é tão perfeita que basta ler a palavra, né, basta meditar na palavra todos os dias, que a sua vida ela é transformada. A sua vida ela é mudada só de você ler a palavra, só de você obedecer a palavra, só de você colocar a palavra no seu coração, né, você já sente uma transformação de vida. Há mudanças no seu corpo, há mudança nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas atividades diárias, há mudança por causa da leitura contínua da palavra. Se você ler a palavra todos os dias, ela vai causar grandes efeitos na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Basta que você leia a palavra de Deus todos os dias. Se você ler um capítulo por dia, pega um livro qualquer aí, né, e leia um capítulo por dia, todos os dias. Isso é suficiente para que a palavra penetre na sua mente, na sua alma, no seu coração e faça uma transformação tremenda na sua vida. Amém, querido? Quero deixar essa dica para você aqui, né? Você não precisa ser crente, você não precisa, né,
não estou falando de religião, estou falando de ler a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor, leia, compre uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Se você não tiver condições de comprar, peça alguém para te dar uma Bíblia, vai aparecer alguém que vai te dar uma Bíblia. Mantenha uma Bíblia perto de você, esteja lendo ela todos os dias, leia todos os dias, ela vai causar uma transformação tremenda na sua vida. Por isso, querido, que os contrários aí querem perseguir, eles falam de mudar a Bíblia, né, de reescrever a Bíblia, de queimar a Bíblia, de destruir a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem um alto poder de transformação da vida do homem e transformação para o bem. Amém? Então fica essa dica para você aí, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, né, que Deus te dê aí uma ótima tarde, né, que Ele contemple a sua vida, o seu coração, e que Ele venha cumprir na sua vida todos os desejos dEle. Que Deus te abençoe, nós nos vemos no próximo salmo.